Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Meu nome é Alex Bruno, portanto, vou chamar já Dr. Fernando Zamprogno. Ele é oncologista clínico, eu sou cirurgião oncológico e na semana passada a gente fez uma live em que a gente já falou muita coisa sobre oncologia, sobre quimioterapia e hoje é uma continuação da live passada em que a gente vai falar de terapias novas e muita coisa nova que a gente pode oferecer para o nosso paciente e o que a gente vai poder fazer por eles no futuro. Eu vou começar aqui, o tema de hoje que a gente escolheu para dar continuidade à semana passada foi oncologia, onde estamos e para onde vamos. Eu queria contar uma história aqui rapidamente que é sobre o meu pai, que ele é nascido em 1950 e ele estava contando, outro dia eu estava conversando com ele sobre um livro que eu estava lendo, chama Abundância. Não sei se vocês já viram esse livro. É um livro escrito por Peter Diamandis e Steven Kotler. Eles são lá da Singularity, uma universidade que fica no Parque da NASA, nos Estados Unidos, e que é uma universidade que foi fundada para desenvolver assuntos como medicina, como poluição, como água, soluções globais que impactem mais de bilhões de pessoas. Então eu estava lendo esse livro que fala sobre o futuro, e o futuro é melhor do que você imagina. Está escrito aqui. E aí ele estava me contando que em 1974 ele fez uma viagem do Rio de Janeiro para Belo Horizonte de trem, era o chamado trem de aço, um trenzinho que ele pegou lá no Rio de Janeiro e chegou na estação em Belo Horizonte. Lá ele foi encontrar um tio dele. Então foi a primeira vez que ele foi a Belo Horizonte. Ele é mineiro de uma cidade do interior de Minas, que hoje tem 6.400 habitantes, Bom Jardim de Minas. E ao chegar lá, ele viu lá na praça da estação uma parafernália lá que chamou muita atenção dele, que foi um cara tirando foto. Ele pegava as pessoas ali que estavam chegando e tirava uma foto lá, revelava em algum tempo, uma foto preto e branco, mas ele falou, poxa, eu vou tirar uma foto com meu tio. Aí chegou o tio dele e falou, Pedro, você acredita que seu primo chegou aqui para mim e na semana passada me fez passar uma vergonha aqui, não existia pagar mico, mas uma vergonha aqui, que me fez ficar tirando foto aqui, ó, na frente aqui de todo mundo. Aí ele, não vou poder tirar foto, ficou com aquela vontade. E aí, em 82, que foi o ano que eu nasci, ele tinha ido fazer uma viagem para o Japão, para fazer o início da CST aqui, de Vitória, já trabalhava aqui, começou a trabalhar aqui, e ele tinha ido para o Japão. E lá no Japão ele trouxe uma câmera fotográfica e uma filmadora. Talvez ele ficou com tanta vontade que ficou na mente aquilo e comprou. E isso me faz lembrar que a filmadora naquela época era Super 8, produzia um filme que projetava na parede. Eu não sei se você lembra disso, certamente. Eu tenho um aparelho desse. Você tem, né? Funciona até hoje, né? Funciona. Incrível. E aí ele chegou lá, a gente tinha que revelar a foto, tirava a foto, 36 poses, se desse mole queimava o filme, e por aí vai. Em 1990 ele arrumou uma máquina de filmadora
que um amigo dele trouxe dos Estados Unidos. 2001 já chega em mim, que estava lá fazendo medicina na UFES, e aí já tinha lá a câmerazinha digital, já existia scanner, então você vê que o que era foto foi tornando digital, e agora 2022 estou eu aqui, né, fazendo cirurgia robótica, utilizando algum recurso de filmadora 3D que o robô incorporou, além de várias outras tecnologias, e fazendo uma live aqui com vocês, com o Dr. Fernando Zamprogno lá de São Paulo, trazendo as novidades da oncologia aqui para a gente. E isso tudo, né, a gente pode pensar, poxa, Alex, mas o que isso tem a ver com a live de hoje? Mas tem um pouco a ver, porque imagina, a máquina fotográfica que antes não tinha acesso, né, as pessoas não tinham acesso à máquina fotográfica, hoje a gente tem no celular. Então, a gente, em vez de revelar a foto, a gente deixa na nuvem, né? A gente não tem mais aquele álbum de fotografia, a gente até tem algum outro, mas a gente muitas vezes deixa na nuvem. E como que barateou, né, a máquina fotográfica? Então, essa também é uma mensagem que a gente pode dar que não só a máquina fotográfica, mas os tratamentos em câncer estão melhorando e vão ficar cada vez mais baratos, né? E mais acessíveis à população, né? Então, eu vou dar aqui início aqui a você dizer aqui pra gente, Fernando, desde que você começou, né, que você se formou em 2001, não é isso? Na UFES? Exato. Né? Desde que você formou até hoje, como que você vê a oncologia, né, dentro de uma evolução aí, nesses últimos anos que você viveu? O que você pode dizer pra gente aí, dando também uma impressão, uma breve história aí? Muito bom. Alex, eu acho que a sua analogia é perfeita. Tanta coisa que a gente viveu na década de 90, que hoje cabe na palma de uma mão, né? Então, vou falar uma coisa mais palpável, VHS. Né? Uhum. Para que você vai ter videocassete, leitor de DVD, de Blu-ray? Olha como essas mídias foram superadas. O videocassete durou 20 anos, o Blu-ray durou 5. Né? Hoje é tudo por streaming. Então, e isso está em todas as áreas, né? A tecnologia vem para acelerar. Se antes a gente demorava uma década para ter um resultado de um estudo mais longo, mais complexo, em termos de desenvolvimento de drogas, isso hoje também está mais rápido. Haja visto o que aconteceu com a vacina contra o Covid, né? Algumas pessoas questionaram exatamente pela velocidade, mas elas se esqueceram que o telefone que elas usam em 1990 era inimaginável. Você tinha aquele tijolão e achava que ia ser aquilo ali. E olha o que a gente tem. Então, é tudo por aí. E, felizmente, a gente aprendeu com os erros do passado e aprendeu também os caminhos que deram certo, né? Eu vi você comentando numa dos seus posts hoje sobre terapia-alvo. Terapia-alvo é a terapia mais antiga que a gente tem, específica na oncologia. Ela data da década de 70 com tamoxifeno. Tamoxifeno é um bloqueador de hormônio, mas que tem um alvo específico. Olha que legal, o receptor de hormônio. Baseado nesse tipo de conhecimento, demorou 20 anos para que a gente conseguisse aprender a desenhar moléculas. O Glivec, ou o imatinib, é um medicamento desenhado no computador, lá em 1999, para tratar a leucemia mieloide crônica. E olha que legal, demorou 20 anos, né? O que a gente está 20 anos depois do Glivec é um absurdo a velocidade de desenvolvimento. Hoje, na aula de pulmão, é exatamente sobre isso que a gente estava vendo. Até 2014, a gente tinha um padrão de tratar câncer de pulmão, tinha algumas coisas que a gente via, né, umas 3 ou 4 mutações em específico. Hoje já abriu para 11 coisas específicas que a gente deveria estar checando para poder tratar especificamente. Então, o que tem mudado muito na oncologia é essa especificidade, conhecendo mais o detalhamento da doença, conhecendo mais o comportamento da doença, nós chamamos de mutações drivers, ou alvo específico para que se desenvolva terapias específicas. A gente tem visto cada vez mais moléculas novas chegando, né, numa enxurrada de coisas. Infelizmente, o custo ainda não está caindo. Mas, obviamente, como toda tecnologia, né, os primeiros celulares eram inacessíveis. Hoje, todo mundo tem. Então, a tendência com o uso
é baratear e dar acesso. Um outro exemplo disso são os testes genéticos, né? Que desde o projeto Genoma, que usou um computador que ocupava uma sala inteira, hoje faz um negocinho pequenininho, cabe numa mesa, né? Custava R$20 mil quando eu formei, para você fazer um teste genético. Hoje você faz uma pesquisa de mutação germinativa a R$2 mil, e vai baratear mais, né? Quer dizer, tecnologia, velocidade, aprender com os erros do passado e com os acertos do passado, os caminhos que vão resultar em melhores soluções, e isso vai baratear o custo e vai dar mais acesso. Essa é a esperança que a gente tem. Com certeza, Fernando. E a população, ela está envelhecendo, né? Está envelhecendo às custas também da medicina, que está melhorando. E a gente sabe que a população idosa, ela é mais suscetível a câncer. 37% dos casos novos de câncer, eles ocorrem em pessoas com mais de 70 anos. E muito que a gente sabe é que as células que vão envelhecendo, elas ficam mais sensíveis a mutações e à formação do câncer, mas também as pessoas vão acumulando fatores de risco. Então, tanto a gente tem que acreditar na medicina, na tecnologia, que ela vai melhorar, mas a gente também vai ter que fazer a nossa parte, como cada individualmente, em cuidar da saúde e nos expormos menos a agentes cancerígenos, fumo, bebida, a obesidade, alimentos industrializados, e tantas outras coisas que são fatores externos que muito influenciam na formação do câncer. Hoje a gente sabe que 80% a 90% do câncer, da sua formação, está envolvida nesses fatores, e 10% a 20% só a gente está aí identificando algumas mutações de origem genética hereditária que podem trazer, né, fazer com que uma pessoa desenvolva um câncer de uma maneira mais precoce, de uma maneira pontual. Tendo em vista isso, Fernando, o que você acha que a genética, os genes, né, predispõem ao câncer? Como que a gente está lidando agora com eles nessa parte da medicina preventiva? Muito bem. Vamos contextualizar a turma da audiência um pouquinho. Isso que você falou é uma das grandes verdades, né? Só entre 15% a 20%, dependendo do tipo de tumor que a gente vai analisar, você tem alguma hereditariedade envolvida. Todo câncer tem origem genética, ok? É uma mutação que dá origem a uma célula que cresce de forma desordenada. Na verdade, o câncer, a grande ocorrência é a perda da capacidade da célula morrer de modo programado. Nós chamamos tecnicamente de apoptose, né? Então, é o preço da imortalidade, digamos. Por isso que a gente não pode ser imortal, senão a gente vira um câncer para o planeta, né? Aliás, tem um livro muito bom sobre isso, um adendo, As Intermitências da Morte, de Saramago. Recomendo aí a todo mundo a ler, é fantástico o livro. Mas é para exercitar um pouquinho sobre isso. Está anotado aqui. E aí, o fato de perder essa morte programada, as células vão se acumulando. Obviamente que, com o envelhecimento, a chance de erros na correção dessas mutações acontece de modo mais prevalente, né? E esse é um desafio, porque a população está envelhecendo. Um dos nossos colegas aqui, cirurgiões, né, essa semana operou 7 pacientes acima de 80 anos, e todos receberam alta muito bem. A gente está ficando mais velho, e está ficando mais velho melhor. A gente está chegando em uma condição de saúde muito melhor. A minha avó, quando chegou aos 70 anos, tinha cara de vó. A minha mãe, aos 70 anos, tem cara de vó, mas é uma vó enxuta, tá? É outra coisa. Minha sogra está lá com 60 anos, está enxuta. Então isso é legal. Isso aumenta o desafio. Minha mãe também, se eu não falar isso, ela vai ficar brava. Ela deve muito bem. A gente ganha uns pontinhos, né? E a gente também está chegando aos 40, aos 50 melhores também. Agora, o câncer vai acontecer por uma questão estatística ou por fator de risco, né? Por que uma questão estatística? Existem fatores de risco que a gente não vai conseguir mudar, a nossa sociedade não vai mudar, né? Por exemplo, o câncer de mama relacionado à baixa paridade.
Ninguém vai falar assim, ó, tenha 7 filhos, 8 filhos para ficar protegida do câncer. Não, isso não vai acontecer. Tenha filho ali por volta dos 20 e poucos anos. Não, a sociedade mudou. Então a gente vê uma curva ascendente de incidência em câncer de mama, provavelmente relacionado a esse fator comportamental. Diferente de câncer de pulmão, a curva de incidência de câncer de pulmão está caindo, caiu bastante nos últimos 20 anos. Por quê? Menos fumantes. Você está controlando o fator de risco. Então, é o que você falou. Primeiramente, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. A gente pode reduzir o fator de risco, a gente pode deixar de fumar, beber o mínimo possível, o consumo de alimento processado, rico em gordura saturada, obesidade, né? Isso é muito importante que seja dito. E do ponto de vista genético, aí são padrões familiares. Existem algumas síndromes familiares que a gente acaba perseguindo. Mas se a gente não tem um médico para orientar, né, então é importante que converse com algum médico que essa pessoa tenha acesso para saber se o padrão de ocorrência de câncer na família dela é relevante ou não, né? E dentre os cânceres mais comuns, a gente também tem estratégias de busca ativa, que evoluíram também nesses últimos tempos, né? Então, na saúde feminina, a mulher já está acostumada a fazer preventivo de colo de útero, fazer mamografia. Na saúde masculina, a pesquisa do câncer de próstata, ali a partir dos 45, 50 anos. Mas colonoscopia é muito importante que seja feita a partir dos 45. Ainda vejo muita gente que não sabe disso, né? A gente tem poucas oportunidades de busca ativa, mas felizmente elas são feitas para os cânceres mais prevalentes e incidentes. Então dá muito certo chegar antes também ao diagnóstico. A gente precisa romper com o medo de falar de câncer. Lembro que na década de 90 também falava-se muito da AIDS, né? Que toda família teria um aidético e tal. Isso não se confirmou, mas toda família tem alguém que teve ou que terá câncer. Então a gente precisa encarar essa realidade de frente para poder chegar mais precoce e curar mais, né? Cara, que incrível que você falou, verdade, né? Realmente, quase toda família, né, tem alguém que teve câncer, né? E tem uma estatística aqui, né, que é uma previsão que em 2100 no mundo vai ter 21 milhões de pessoas com 100 anos de idade. E no Brasil, em 2100, né, que é essa estatística, vai aumentar o número de pessoas com 100 anos em 110 vezes. Então, igual você falou, eu me lembro de um paciente que eu operei tem uns 10 anos. Era um paciente de 100 anos que apareceu lá no meu ambulatório. Na época eu já era cirurgião oncológico em Belo Horizonte. E ele chegou lá para mim. O único problema que ele tinha é que ele era cego, que ele tinha glaucoma, né? Então glaucoma é a maior causa de cegueira no Brasil. E ele ficou cego. Mas ele chegou andando lá e bem, eu olhei para ele e falei, não, esse paciente aqui, vou operar ele. Eu fiz uma cirurgia aberta, né, na época, né, é um paciente do SUS também, que ficou muito bem, evoluiu como se fosse um paciente de 70 anos, né, então esse paciente com certeza cuidou muito bem da saúde dele, então por isso que a gente realmente, no nosso dia a dia, tem que incentivar e encorajar as pessoas a cuidarem da saúde, a correr, a praticar esporte, atividade a ter uma física, vida... bem lembrado. A ter uma vida tranquila, a se estressar menos, a trabalhar o tanto que precisa, não a mais nem a menos, e aproveitar a vida. Então, o que eu quero dizer é que hoje, para essa pessoa, esse paciente de 100 anos, do ponto de vista cirúrgico, ele já poderia ser operado por robótica, né, ou laparoscopia, que ele teria risco bem menor de ter alguma complicação devido à operação, e poderia até indicar uma cirurgia para ele, mesmo se ele tivesse a saúde um pouco mais, né, pior do que o que ele me apresentou, ainda poderia dar o tratamento para ele. Então, isso que eu queria que você comentasse, igual você já entrou no assunto, cada vez mais, né, também com as drogas ficando menos tóxicas, a gente consegue oferecer o tratamento radical para os pacientes até mais velhos. Exatamente. Você...
Do ponto de vista de toxicidade, a gente ainda tem muito desafio, Alex. Mesmo drogas recém-lançadas, elas carregam chances de efeitos colaterais ainda importantes, porque a gente está mexendo com célula, né? Então, dependendo da modalidade terapêutica, ainda não é possível tratar os mais idosos. A gente está em um campo de conquistas ainda relacionados ao funcionamento da parte genética, a exposição de fatores, de receptores de membrana e tal, e as células do nosso corpo também têm, né? Então é difícil ainda ter um tratamento isento de efeito colateral. Portanto, para os pacientes mais idosos, a gente tem que ter uma avaliação muito rigorosa de quem pode tolerar aquele dado medicamento. Existem remédios que nem são testados em longevos, né? E ainda hoje, na realidade que a gente vive, eu sempre falo, a gente não pode atrapalhar. O cara chegou bem lá, a cirurgia tem o potencial de cura e o que vem de tratamento complementar não pode atrapalhar. Então tem que ter uma análise do estado funcional desse indivíduo, né, o quanto de expectativa de vida ele deve carregar e se eu de fato vou adicionar alguma coisa. Tá? Isso no cenário de cura. No cenário paliativo, talvez seja um cenário mais fácil da gente ter mais opções, que é onde a gente teve mais oportunidade de ter testes de medicamentos. E aí você quer fazer esse indivíduo viver mais e melhor, com estratégias até mais brandas, né? Químios que nós chamamos de metronômicas, que usam dose baixa, diária, mas químio homeopática, é possível fazer. Uhum. Né? Então, as estratégias vão variar de acordo com o diagnóstico, o estado funcional do indivíduo, né? Mas eu creio que no futuro, que não deve estar muito longe, a gente deve deixar de fazer químio para fazer terapias muito mais específicas. Toda a pesquisa agora tem essas análises pré-planejadas, ou mesmo que sejam pós-hoc, pós-planejadas, de análise de perfis genéticos e comportamentos distintos, né, dos tipos de tumores. Isso está abrindo janelas. Cada vez mais tem janela aberta, a gente está entendendo que as doenças são diferentes. E isso vai trazer a reboque melhoria em todos os campos da medicina. Hoje, muita gente não sabe, mas 40% do investimento em pesquisa médica é voltado para a área do câncer. Um único padrão de doença recebe 40% ou até um pouco mais, tá? Dada a importância. E ela acaba trazendo muito benefício para outras especialidades. Eu vou dar um exemplo aqui dos medicamentos hoje reumatológicos. O pessoal da reumato faz muita terapia infusional de anticorpo monoclonal baseado no que aconteceu na oncologia. Dermatologia, mesma coisa. Até a psiquiatria está tendo já medicamentos infusionais, até anticorpos monoclonais para tratar determinadas situações. E a taxa de sucesso tem aumentado. A psiquiatria é tão interessante que tem um estudo genético que é feito para saber se o remédio, aquele antidepressivo, por exemplo, para aquele indivíduo, se ele é bom ou não, pelo perfil genético da metabolização dos antidepressivos. Olha que nível de especificidade. Sabe aquela coisa? O sujeito trata e não dá certo, trata com o outro e não dá certo, trata outro. Em vez dele ficar pulando, ele pode ter acesso a um estudo genético que vai indicar quais drogas, no caso da psiquiatria, são melhores para ele. Isso é fantástico. Cara. Ainda o acesso não é tão fácil, mas o custo vai cair. O custo tende a cair. Caraca. São então terapias de precisão, né? Elas são feitas, ao invés de atingir todas as células do corpo, elas vão tentar atingir as células doentes. E você falou numa coisa incrível aí, Fernando, que eu estava vendo, é que as tecnologias, elas são exponenciais. Quer dizer o seguinte, que quando você produz uma tecnologia nova, você, para produzir a próxima, você vai utilizando a anterior. E cada tecnologia que vai abrindo, vai surgindo vários leques de utilidade, igual você falou, do uso do anticorpo monoclonal, que é um tipo de terapia de precisão, né, dirigida a uma área específica, que tem uma alteração específica correlacionada a uma doença específica, em que você vai lá e atinge aquele ponto e causa o benefício para o paciente.
Então, a tecnologia, né, o estudo genético, o estudo, né, da informação, quando ela vai virando informação, a informação e a tecnologia ela tem uma curva exponencial. Diferente de você dar 30 passos lineares, você vai andar 30 metros. Se você der 30 passos exponenciais, você dá 26 voltas no planeta Terra. E assim é a tecnologia. Então, você vê, se eu tenho uma pepita de ouro, eu posso trocar por um relógio. No final, basicamente, a conta dá um para cada um. E quando eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, a gente soma pelo menos 2 ideias que podem virar 3, 4, 5. Então, realmente, quando a gente desenvolve o câncer, a gente também está desenvolvendo as outras terapias, né? E também as outras terapias em outras doenças vão sendo combinadas, e por isso que a gente vem aqui hoje para dar também essa palavra de esperança, né? Que está aí o Fernando aí na sexta-noite estudando sobre oncologia, dando de tudo aí. Amanhã vai estar também, né, num congresso internacional. E assim como eu, quando vou num congresso, quando vou num curso, vou aprender robótica, vou participar de um congresso internacional, estou lá também absorvendo toda aquela informação que na maioria das vezes, né, a tendência é a gente conseguir aplicar essas novas drogas, essas novas terapias, essas novas condutas o mais rápido possível. Exato. Como você falou aí da robótica, daqui a pouco não vai existir outra forma de operar. Sabe? Verdade. Vai ser, o custo do robô vai cair também. Haja visto, olha, quando começou o robô no Brasil, o extra que se pagava por cirurgia era em torno de 300, 400 mil reais. Hoje você consegue fazer cirurgia robótica a 15, 20 mil, né? Vai cair mais. Com a tecnologia 5G, daqui a pouco 6G, 7G, você vai estar aqui sentado no console operando um cara lá no Amazonas. Nós vamos ganhar em escala de possibilidade cirúrgica, e a gente está vivendo a era pré-computação quântica. E logo, logo, quando a computação quântica assumir a capacidade de processamento, a gente vai sair da escala exponencial para logarítmica, que é muito mais veloz. Os nossos filhos vão viver uma outra sociedade, uma outra gama de possibilidades. E sem essa de ficar achando que vai ser ruim. Se a gente olhar para 100 anos atrás, a gente vive melhor. Se a gente olhar para 1000 anos atrás, a gente vive absurdamente muito melhor, né? Então a tendência é melhorar. Essa é a parada. Então, existem 3 premissas básicas para a gente falar do futuro. Uma das premissas é a primeira que a gente falou aqui, da curva exponencial, que é da tecnologia, né? Curva exponencial seria isso, uma curva linear e uma curva exponencial, que chega aqui no joelho da curva quando descobre, às vezes, uma tecnologia disruptiva, pode ser em qualquer coisa, ela, bum, cresce aqui. Então a gente já viu isso acontecer com várias coisas, né? Outra premissa é essa que você acabou de falar, que é que o futuro causa desconforto, e o desconforto é porque a gente não está muito acostumado a ter esse pensamento exponencial, a gente é mais acostumado a pensar linearmente, com base no passado. E a terceira premissa é que existem 4 forças que vão moldar o futuro, que vão moldar o futuro da oncologia, que é a robótica, a inteligência artificial, a biotecnologia e a nanotecnologia. Então, eu acredito assim que aqui a gente não vai conseguir esgotar tudo, mas falando um pouquinho de robótica, a gente já falou da cirurgia robótica, que hoje é realidade, hoje para nós, até aqui na rede meridional, a gente consegue fazer cirurgias altamente tecnológicas com o robô mais avançado do mundo. E sobre inteligência artificial, existe hoje um programa de inteligência artificial para diagnóstico, por exemplo, de melanoma, em que um médico que pode estar no interior, que pode, às vezes, não ser dermatologista especialista, mas pode ali fotografar uma pinta estranha e a inteligência artificial fala, opa, esse paciente aqui pode encaminhar para um grande centro. Então veja como a inteligência artificial está... Patrícia é head lá do CAN, da parte de cirurgia plástica.
O Hospital das Clínicas de Vitória tem um dos maiores bancos de dados coletado, catalogado, de lesões de pele, benignas e malignas. Eles foram contatados pelo pessoal dos Estados Unidos para alimentar um desses bancos de inteligência artificial. Olha que legal. Olha que as pessoas não sabem, né, como a gente faz trabalho bacana em Vitória, né? Então tem que ser falado, com muito orgulho, que a gente tem um lugar que faz um tratamento de excelência. Tem aquele programa chamado PAD, que vai até as comunidades que tem uma incidência maior de melanoma e não melanoma, né, os pomeranos, caucasianos, que são expostos muito ao sol, na roça e tal. E eles têm isso há mais de 20 anos sendo catalogado. Olha que legal. Né? Cara, que dado, né? Quando a biologia ela vira informação, que a biotecnologia ela passa a ter a curva exponencial. Então, não tem dúvidas aí que esse projeto aí vai longe, vai ajudar muita gente. E o que a gente está vendo, igual a gente falou dos pacientes idosos, né, que também tem que cuidar da saúde. Mas também se a gente consegue diagnosticar o câncer dessas pessoas mais precocemente, a gente consegue encaminhar eles para um serviço de excelência mais precocemente, a gente vai pegar o câncer no início, que é o que a gente quer, na verdade, para poder fazer um tratamento que cure, que seja até mais barato, né? Não é que a gente quer economizar, é que a gente quer deixar o nosso paciente cada vez com uma cirurgia menor, um tratamento menor, de menor impacto na vida dele possível, e até isso vai ajudar a economizar para aqueles pacientes que realmente surgirem com doença avançada, a gente poder direcionar os recursos para isso. Então, eu queria também que você falasse, Fernando, né, que realmente o curso da imunoterapia, né, da terapia-alvo, anticorpos monoclonais, eles são mais caros mesmo, né? Você poderia falar alguma coisa, mas já visto que tem alguns que já começam a vir para o SUS, né? Igual o Glivec que você falou. Poderia dar alguma coisa sobre o SUS, assim, você que também já trabalhou no SUS? Veja, a coisa do custo depende de uma série de fatores, né? O primeiro deles, assim, que ainda é muito caro pesquisa no mundo. Então, parte desse custo tem a ver com o custo de desenvolvimento dessas novas drogas. Com o tempo de uso da droga, ela vai perder patente. Então, aí começa a baratear. Então, em geral, 10 a 15 anos depois dessa droga ter chegado no mercado, e óbvio que o preço dela vai ser precificado de acordo com a complexidade que foi desse desenvolvimento, né? Então, você tem terapias tipo inibidores de tirosina quinase que custam R$6 mil uma caixinha por mês e outros que custam 40. Mas por que o outro que custa 40 custa 40? Custa 40 porque o desenvolvimento dele foi diferenciado e o que ele entrega é diferenciado. Mas daqui a pouco ele vai baratear porque vai chegar outro que vai suplantar ou vai quebrar a patente. Então, o Glivec é um caso desse. A patente quebrou, hoje você tem genérico do Glivec e tornou muito mais acessível. Ainda tem uma outra coisa que se discute muito pouco, que é decisão que envolve a sociedade civil, envolve o governo e as indústrias. Então, todo o preço que é praticado no nosso país tem a anuência governamental. Passou pelas agências do governo. Então, não é que a indústria exige. Eu já sei de casos, por exemplo, que foi o governo que exigiu que fosse mais caro. Vou discutir por quê e tal. Não dá para entender. Mas eu já vi isso da boca de pessoal que trabalha em indústria farmacêutica. Então, a composição de preço é uma coisa bem mais complexa, mas que com o uso e com a quebra de patente, o preço vai cair. O SUS tem uma avaliação, uma coisa chamada Conitec, que é uma comissão que avalia se aquela nova tecnologia, seja ela medicamentosa ou não medicamentosa, por exemplo, cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica, se ela é custo efetiva. Porque ela tem que pensar em termos de saúde pública, porque o recurso ainda é finito. Por quê? Porque a gente ainda não faz uma boa gestão. E eu estou falando não de gestão financeira, gestão de pessoas, né? Gestão de informação. O Brasil não é um país que tenha tradição em coleta de dados, por exemplo. Então a gente acaba não sabendo nada de nada. E por não saber nada de nada, a gente paga um preço muito alto. Você vai no americano, eles coletam dado para tudo, eles sabem tudo na ponta do lápis. Tudo que você imaginar.
Quer dizer que você sabe a hora que eu entro no hotel, a hora que eu saio de um hotel? Sei, tá aqui, eu sei quanto tempo cada um fica num restaurante, num hotel. Restaurante. Quantas mesas você tem que ter num restaurante, quantas cadeiras você tem que ter, qual é o giro? O brasileiro não sabe. Por quê? Porque não está na cultura. Isso é falta da nossa estrutura de educação. Então está tudo ligado, né? E a Conitec tenta trazer esse estudo de custo-efetividade para saber se aquela tecnologia se incorporada no SUS, ela vai beneficiar o máximo de pessoas possível, porque o recurso é finito, né? Então a gente ainda carece de alguns recursos no SUS, do ponto de vista medicamentoso, por conta dessa dificuldade, desta conta custo-efetividade valer, mas tecnologias para cirurgia, eu acho que elas chegam até antes no SUS. Se a gente for lá no CAN e olhar para o aparelho lá de ecoendoscopia que tem no CAN, talvez não tenha nenhum no setor privado tão bom quanto aquele. E está lá há mais de uma década, né? Já está à disposição. Então, a gente, com o engajamento da população, engajamento da sociedade organizada, né? No caso a sociedade de especialidade, os cirurgiões, os oncologistas, os cardiologistas, a gente também consegue acelerar que o SUS faça essa alavancada para a aquisição de novas tecnologias. No Brasil, quando se registra um medicamento ou uma tecnologia, ele vai passar então por essa regulação da Conitec para o SUS e pela regulação da Agência Nacional de Saúde para os planos de saúde, né? A gente ainda tem, no caso da oncologia especificamente, o rol, onde você tem uma lista de medicamentos que o convênio plano de saúde é obrigado a cobrir. No entanto, se acelerou. A expectativa que a gente tem, que se os medicamentos antes demoravam, os medicamentos orais, demoravam 3 anos até para serem analisados e entrar no rol, agora vai ser em torno de 6 meses. Ok, então já foi um ganho. Tentar acelerar o acesso a essa nova tecnologia que faz diferença na vida de quem está precisando, né? Com certeza, a gente tem não só que acompanhar as tendências, mas antecipar essas tendências no SUS também. E verdade que você falou, 30% dos gastos com saúde no Brasil, tanto em SUS como saúde suplementar, eles são de gastos indevidos de verba e também de desperdício. Então, quanto mais a gente também olha para isso, né, quanto mais a gente tenta melhorar nossos processos no hospital, né, de prescrição, nos processos de uso de material, os processos de acompanhamento da onde que está sendo utilizado cada verba, tudo isso faz com que a gente melhore o nosso desempenho, mais uma vez, podendo mesmo, né, nessas dificuldades, em ter que oferecer terapias mais caras, né, vamos dizer assim, para que isso torne-se alguma coisa mais equalitária, né, que a gente consiga, dessa maneira também, o dinheiro sobre, né, de alguma maneira, e que consiga ajudar mais gente, né? Exato. Essa é a mensagem. Exatamente. E é uma questão cultural, né? A gente está num país que tem muita abundância de muita coisa, então a gente acaba desperdiçando em todos os aspectos, né? Desperdiça comida, desperdiça energia, desperdiça água, pela abundância. Você olha para um país como o Japão, que não tem quase nada, né? Não tem área cultivável, não tem água, os caras salvam tudo. E olha o nível de cultura que os caras têm, olha o nível tecnológico que os caras têm, né? E sem ser, assim, a gente tem uma outra característica cultural nossa, que é desmerecer o lado de convívio social dos outros, né, dos outros países, assim. Mas o japonês é muito fechado. Eles são felizes daquele jeito. É a cultura dos caras, é assim, né? A gente tem que olhar, tem muita coisa boa para aprender com eles. Se eles aprendem com a gente nossa parte boa também, né? A gente não precisa ficar sisudo ou frio. A gente pode manter nossa alegria enquanto povo, mas a gente pode melhorar culturalmente, educacionalmente, porque vai se refletir em todas essas áreas, né? Certamente no futuro, esse é um desejo que todos nós temos, né? Com certeza, Fernando. E aqui a gente já vai chegando no final, né? Você tem que aí que ver sua aula também, e essa mensagem é essa mesmo. Por mais que a gente tenha
tecnologias novas, que a gente tenha o uso da medicina virtual, né, do atendimento online, né, até a população está mais adepta ao uso também tão importante da tecnologia digital, né, ultimamente, né, também com a pandemia do Covid-19, a telemedicina está cada vez sendo mais utilizada, as pessoas também estão querendo participar disso, estão aderindo, né, então não é que todo mundo, igual você falou, que a gente vai deixar de ter os eventos presenciais ou que a gente vai deixar de dar carinho, de dar amor, de dar o toque, mas a gente só vai incorporar essas novas tecnologias de uma maneira que isso ajude a gente a ganho de tempo, a determinar, às vezes, um paciente oncológico que precisa ser internado, que precisa ir para o hospital, ou aquele que não precisa ir no hospital ainda. Aí o paciente chegar lá no hospital e todo mundo já saber o que ele, ou mais ou menos, né, o que ele tem, ou o que vai acontecer com ele, um prontuário eletrônico, alguma coisa mais universal. Então a mensagem é que, por mais tecnologia, por mais inteligência artificial, por mais, né, robotização, nós seres humanos aqui estaremos, nós médicos, famintos por dar carinho, amor, compaixão, e isso a máquina não consegue dar, né? Então essa é a minha mensagem, e eu queria que você desse a sua também, Fernando, agradecendo já a sua participação aqui, que foi incrível. Muito obrigado. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite das duas lives. Sempre que precisar, a gente está às ordens, tá bom? E queria dizer assim que tecnologia, a meu ver, aproxima e não distancia as pessoas. Quanto mais tecnologia a gente tiver operando aquilo que é sistemático, a gente vai ter mais tempo para se dedicar àquilo que é humano. Eu não tenho dúvida disso. Quer dizer, hoje eu não preciso gastar tempo indo na locadora para escolher um filme, ficar lá 30 minutos, aí que filme que eu vou... Eu posso continuar com a minha família do meu sofá e acessar o filme que eu quero. Então a tecnologia na medicina também vai fazer isso. Vai aumentar, a gente vai conseguir ter uma escala de atendimento mais humana, porque a gente não vai ficar tão ligado em processos operacionais, em tanta papelada, sabe? E poder ter mais o contato humano. Eu acredito muito que a tecnologia também pode proporcionar isso para a gente. Tá? A gente ganha tempo em coisas que são automáticas para que a gente, no lado humano, se dedique mais. E, como aqui é onde estamos e para onde vamos, né, eu creio muito que um intervalo curto de tempo, intervalo curto que eu digo para a humanidade, 10 anos eu acho que é um intervalo bastante curto, que talvez a gente não precise mais de quimioterapia, e que as terapias sejam altamente individualizadas pela análise genética que a gente terá de forma mais comum, mais barata, mais acessível. Haja visto no começo custar R$20 mil uma análise de pesquisa de mutação germinativa e hoje custar na casa de R$2 mil. Portanto, a gente deve ter um outro nível de oncologia, tanto cirúrgica, com a robótica, quanto clínica, com essas terapias personalizadas, num breve espaço de tempo. Mas, poxa, uma coisa legal. Que você falou, cada um tem que fazer a sua parte. Boa alimentação. Tem que fazer a sua parte. A atividade física é fundamental, muda a vida do sujeito, né? Então, com certeza. Boa alimentação, atividade física, cuca fresca e vamos em frente. Pô, top. Vamos fazer a nossa parte, né, Fernando? É isso aí. Vamos ter a tecnologia para nos ajudar, mas vamos fazer a nossa parte. Aquela história, me ajuda que eu te ajudo, né? Obrigado aí a todos. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.